Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje é sobre fibrilação atrial. A gente vai ter uma aula depois sobre taquiarritmias, que a gente vai falar sobre todas as outras taquiarritmias, mas a fibrilação atrial, dada a importância do tema e a extensão do tema, a gente achou melhor colocar separado e eu dividi em duas partes. A gente vai falar sobre diagnóstico da fibrilação atrial, anticoagulação nessa primeira aula, e depois a gente vai falar na outra aula sobre controle da frequência, controle do ritmo, ablação de FA e essa parte mais de procedimentos, tá? Como é que a gente define a fibrilação atrial? A arritmia cardíaca sustentada mais comum, vai ser muito frequente na prática clínica de todos vocês, então é importante a gente saber identificar uma fibrilação atrial, saber manejar o paciente com fibrilação atrial, anticoagulação, como é que a gente controla a frequência e quando vale a pena a gente reverter para ritmo sinusal ou não. Então tem um eletro aqui, dois eletros, e o de cima está cardia sinusal, o de baixo fibrilação atrial para a gente comparar. Na fibrilação atrial, a ausência total de onda P ou qualquer atividade atrial rítmica, porque tem muitas taquiarritmias que não têm onda P e não são fibrilação atrial. Na fibrilação atrial a gente não tem qualquer atividade atrial organizada porque o átrio está fibrilando. Então nos intervalos RR a gente não consegue identificar nenhuma atividade atrial organizada, como a gente vê, por exemplo, no flutter, que tem as ondas F do flutter atrial. Na fibrilação atrial, não. A gente não identifica onda P, não tem qualquer atividade atrial organizada. Os RR são irregulares, então isso é bastante importante. A fibrilação atrial não tem onda P, é uma taquiarritmia de QRS estreito, na grande maioria das vezes. Você pode até ter uma condução aberrante, mas é considerada uma arritmia de supraventricular, de QRS estreito, e os intervalos RR são irregulares. Isso é bastante importante, que praticamente todas as outras arritmias supraventriculares, como a gente vai ver mais para frente, os intervalos RR são regulares, mas na fibrilação atrial os intervalos RR são irregulares, tá? A frequência atrial ela vai de 400 a 600 estímulos por minuto, por isso o nome, a fibrilação atrial, uma frequência atrial altíssima, e, para nossa sorte, o nódulo AV ele filtra essa frequência atrial, então a frequência ventricular, a nossa frequência cardíaca, ela vai ficar entre 110 e 180 batimentos por minuto, também uma frequência cardíaca irregular. O diagnóstico da fibrilação atrial deve ser feito no eletrocardiograma de 12 derivações simples ou numa derivação única que a gente costuma usar, de preferência D2, que é a melhor derivação geralmente para a gente identificar a onda P, uma derivação única com mais de 30 segundos de eletro, né? O famoso D2 long. Bota ali o D2, quando a gente suspeita de alguma arritmia, bota o D2 para correr e durante 30 segundos a gente consegue ver bem se o paciente tem fibrilação atrial. Caso o paciente seja portador de marca-passo, CDI, ou a gente tenha implantado nele um monitor de eventos implantável exatamente para tentar identificar alguma arritmia, esses dispositivos eles vão identificar a fibrilação atrial como um episódio de alta frequência atrial, tá? Só que isso não basta para a gente dar o diagnóstico, a gente tem que pegar o traçado e revisar e avaliar, o médico tem que avaliar o traçado para confirmar a fibrilação atrial. Se a gente tiver uma identificação por algum desses dispositivos de um episódio de alta frequência atrial, mas a gente não conseguir identificar a fibrilação atrial no eletrocardiograma, a gente vai considerar esse paciente como tendo uma fibrilação atrial subclínica. E a gente vai ver que isso tem algum impacto lá na frente para a gente decidir na anticoagulação desse paciente, que vai ser um pouco diferente do paciente que tem uma FA clínica, que é aquela FA identificada no eletrocardiograma de superfície. Olha, eu não estou falando de sintoma, estou falando de FA sintomática e assintomática não. Paciente com FA clínica, identificado no traçado eletrocardiográfico, paciente com FA subclínica, identificado por outros dispositivos como tendo uma frequência atrial aumentada, mas não identificado no eletrocardiograma, não confirmado no eletrocardiograma de 12 derivações, tá? Existem hoje diversos dispositivos para a gente fazer o screening da FA, a gente procurar os pacientes que possam ter FA exatamente para a gente poder fazer o tratamento, principalmente anticoagulação, para a prevenção dos eventos cardioembólicos. A gente tem vários dispositivos disponíveis, como os smartwatch, a gente pode ter a avaliação simples do pulso, a avaliação com esteto, a gente tem eletros portáteis, monitores de evento, diversas formas de a gente fazer esse screening da FA, mas sempre a gente tem que ter uma avaliação médica do traçado para confirmação. Não adianta o
o smartwatch dizer que teve um episódio de alta frequência atrial se isso não for identificado num traçado. Muitos deles, hoje em dia, até eles dão o traçado do eletrocardiografo, mas é bastante importante a gente ter em mente que tem sempre que avaliar o traçado para confirmação. Como é que é a nossa recomendação de screening para fibrilação atrial atualmente? Os pacientes com 65 anos ou mais, a gente recomenda uma avaliação aleatória do pulso ou o eletrocardiograma. Um exame físico, ausculta, você vê o pulso, se tem um pulso regular ou irregular, e um eletrocardiograma, você não tem uma recomendação sistemática de avaliação. Já nos pacientes com mais de 75 anos, ou naqueles com alto risco de AVC, que a gente vai ver como é que a gente identifica esses pacientes mais para frente, a recomendação é uma avaliação sistemática do eletrocardiograma. Isso também não tem uma definição certa de o que seria o sistemático, mas é um paciente que numa consulta médica, o ideal é que faça cada consulta com o cardiologista um eletrocardiograma para identificar se esse paciente pode ter fibrilação atrial ou não, porque a gente sabe que a fibrilação atrial ela aumenta de prevalência com a idade. Tá bom? Paciente com AVE criptogênico, AVE que a gente não consegue identificar qual é a causa. Nesses pacientes vale a pena também procurar fibrilação atrial. A gente vai fazer uma monitorização contínua do eletro por 24 a 72 horas após o evento e considerar o uso de dispositivos não invasivos ou monitores implantáveis para a gente poder fazer uma avaliação mais longa desse paciente. Então, durante a internação, a gente tenta achar FA. Se a gente não conseguir, mesmo o paciente depois de ter alta, a gente pode pensar em uma avaliação mais prolongada com algum desses dispositivos aí de longa duração, tá? Como é que é o mecanismo da fibrilação atrial? A gente tem aqui à esquerda os fatores de risco: diabetes, insuficiência cardíaca, obesidade, doença coronariana, hipertensão, idade, predisposição genética. Esses fatores de risco vão atuar no miocárdio atrial, trazendo alterações estruturais e eletrofisiológicas que vão produzir alteração no miocárdio atrial, que ele vai ficar suscetível a produzir arritmia. Mas isso por si só geralmente não é suficiente para você ter arritmia. Você precisa de um gatilho, de uma contração ectópica, e isso vai acontecer no miocárdio atrial junto às veias pulmonares. Tá? Por isso que a gente lá na frente vai ver que a ablação de FA ela tenta isolar eletricamente as veias pulmonares do restante do miocárdio atrial. Então você tem fatores de risco, uma cardiomiopatia atrial, o gatilho é uma ectopia nas veias pulmonares, e aí você você tem o trigger para fibrilação atrial. A fibrilação atrial, com o tempo, ela vai produzir micro-reentradas dispersas pelo miocárdio atrial e um remodelamento atrial. A própria arritmia ela vai se retroalimentar, causando a sua manutenção e perpetuação. Então, um paciente com a própria FA gera mais FA porque ela perpetua as alterações estruturais do átrio. Tá? Então, quanto mais tempo o paciente está em FA, quanto mais tempo a gente deixa ele em FA, mais difícil vai ser lá na frente para reverter esse paciente. Tá? Como é que a gente classifica a fibrilação atrial? A gente vai classificar a fibrilação atrial basicamente pelo tempo de duração. Mais uma vez, porque isso é bastante importante para a gente saber se vale a pena a gente reverter ou não, se vale a pena a gente fazer ablação ou não. FA paroxística é aquela que cessa espontaneamente ou com intervenção em até 7 dias. Então, até 7 dias é FA paroxística. A maioria dos pacientes apresenta recorrência. FA persistente dura mais de 7 dias. Persistente de longa duração, mais de 12 meses. E a FA permanente é aquela que a gente não tem mais intenção de restaurar ou manter o ritmo sinusal. É o que a gente chamava antigamente de FA crônica, mas essa terminologia caiu. A terminologia atual é essa que está aí. FA paroxística, persistente de longa duração e permanente. Tá? Os fatores de risco para fibrilação atrial a gente já viu no slide anterior: doença valvar, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana. A gente bota em destaque que são os mais prevalentes e mais importantes, fora a idade, que a gente vai falar no final, doença do nó sinusal, consumo de álcool, excesso de cafeína, tabagismo, obesidade, diabetes, doença renal crônica, doença de tireoide, o hipertiroidismo, apneia do sono, doença pulmonar crônica, pós-operatório de cirurgia cardíaca é bem frequente também causar fibrilação atrial. E por último,
a prevalência da FA aumenta com a idade. Então, quanto de 10 em 10 anos, a prevalência da FA aumenta muito. O paciente acima de 89 anos tem 9 vezes mais chance de ter fibrilação atrial do que um paciente com em torno de 50, 60 anos, tá? Então, é comum o paciente idoso ter fibrilação atrial, a gente vai encontrar isso com bastante frequência, mas não quer dizer que a gente tem que deixar para lá. Esse paciente tem que ser tratado, assim como o paciente mais jovem. Inclusive, o paciente mais idoso é aquele que mais se beneficia da anticoagulação, porque são esses pacientes exatamente que têm mais risco de fenômenos tromboembólicos, tá? Então, atenção aí para a idade relacionada a FA. Quadro clínico. Um quarto dos pacientes não vai ter sintoma nenhum, vai ser um achado no eletrocardiograma. Quando os pacientes tiverem sintomas mais comuns são palpitações, fadiga, dispneia, intolerância ao esforço e lipotímia. Quanto maior for a dependência da contração atrial para o enchimento ventricular, maior será a sintomatologia. Tá? Então, em alguns pacientes com disfunção diastólica, com dificuldade de enchimento ventricular, esses pacientes dependem da contração atrial para fazer o sangue ir do átrio para o ventrículo. Nesses pacientes, quando você evolui para FA e perde essa contração atrial, esses pacientes vão ficar bastante sintomáticos. Então, que pacientes são esses? Pacientes que estão com uma frequência muito alta, que você vai dificultar muito o enchimento ventricular quando ele está em FA. Pacientes com estenose mitral, que já tem naturalmente um obstáculo ali físico para o esvaziamento atrial. Paciente com estenose aórtica, que tem hipertrofia ventricular importante. Paciente com doença do nódulo sinusal. Paciente com insuficiência cardíaca diastólica, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, principalmente um cardiomiopatia hipertrófica. Paciente coronariopata, o miocárdio isquêmico também aumenta a disfunção diastólica. Paciente com baixa fração de ejeção, que já tem uma dificuldade de ejeção do sangue por fração de ejeção baixa. Se você tira a contração atrial, isso dificulta ainda mais, aumenta ainda mais a sobrecarga atrial. Tá? E sempre lembrar dos fenômenos tromboembólicos, que podem ser, em alguns casos, o primeiro sintomatologia, e a partir de algum fenômeno tromboembólico você vai identificar que esse paciente tem como causa a fibrilação atrial. Então, morbidade associada à fibrilação atrial, pessoal. A fibrilação atrial não é uma arritmia benigna. A fibrilação atrial aumenta o risco de AVE isquêmico, de insuficiência cardíaca e de morte de 1,5 a 3,5 vezes em relação ao paciente que não tem a arritmia. Ainda aumento do número de hospitalizações, piora da qualidade de vida e aumento da incidência de demência. Isso aí é avaliado também, já foi identificado, pode ser por microembolizações. O fato é que aumenta o risco também de aumento do déficit cognitivo. Tá? Aqui um slide interessante que a gente tem das diretrizes mais recentes aí, europeias, mostrando, enfatizando exatamente isso, que a fibrilação atrial não é uma arritmia benigna, você tem aumento do risco de morte, de AVC, insuficiência cardíaca, declínio cognitivo, depressão, piora da qualidade de vida e aumento das hospitalizações. No exame físico, o que a gente vai identificar no paciente com FA? Pulso irregular, déficit de pulso, né? Ou seja, você às vezes tem uma ausculta, uma contração cardíaca que você ausculta, mas não identifica o pulso. Variação da fonese de B1, que isso vai depender do período diastólico, que ele varia, porque o ritmo é irregular. A ausência de quarta bulha, isso é bem importante. A quarta bulha está relacionada à contração atrial. Na fibrilação atrial, como a gente não tem contração atrial, a gente não pode ter quarta bulha. Se a gente identifica algum ruído que a gente acha que é quarta bulha, ele provavelmente é outra coisa, se o paciente realmente está em FA. E a ausência da onda A no pulso venoso. A onda A também a gente identifica no pulso venoso. Se o esvaziamento atrial for dificultado, a gente vai ver uma onda A mais proeminente, mas a onda A também está relacionada à contração atrial. Na fibrilação atrial, ela por definição, ela tem que estar ausente.